Bom, assim como no circuito RL-RC a gente vai ter resposta natural e resposta forçada, método de determinação da resposta forçada aqui no nosso caso é exatamente o mesmo, tá? Não modifica em relação ao que a gente já tinha visto, vocês vão ver aqui com os exemplos. O que muda aqui é a resposta natural, tá? Que a gente vai ter três tipos de resposta natural. A resposta superamortecida, criticamente amortecida e subamortecida, tá? E aí, a depender da configuração principal do circuito, se for um circuito paralelo, um circuito série, aí a gente vai ter uma leve alteração na forma como a resposta se apresenta. Mesmo comentário, tá? A gente vai chegar aqui numa representação equivalente de circuito, e essas respostas e esses métodos se aplicam quando nós temos circuitos que conseguem ser montados de acordo com essa característica. Caso vocês tenham algum circuito que não se aplique a essa configuração, então vocês têm algum circuito particular, esses métodos de análise aqui que são apresentados para vocês não servem, a gente teria que fazer análise por variável complexa, tá? Bom, vamos lá, vamos começar, tá? Vamos começar com o circuito paralelo. Vocês vão ver que a análise do circuito paralelo e do circuito série é essencialmente a mesma, tá? Muda a configuração do circuito de uma única característica dele, fora, obviamente, a configuração, né, a montagem, tá? Mas vamos começar com o circuito paralelo. Então, para a gente, pessoal, nosso objeto de análise é um objeto onde eu consiga montar um circuito que tenha um capacitor equivalente, um indutor equivalente, uma resistência equivalente em paralelo, tá? Como vocês estão vendo aqui. Nesse circuito, obviamente, nós temos dois nós, né? O nó superior e o nó inferior. Nós temos as correntes associadas à resistência, ao indutor e ao capacitor, e uma tensão única, que a gente pode chamar de V de T ou VC de T, se vocês preferirem, tá? Que é a tensão que vai estar presente em cima de todos os elementos. Pelas leis de Kirchhoff, a gente sabe que a soma de todas as correntes saindo do nó tem que ser igual à soma de todas as correntes entrando, consequentemente, IR mais IL mais IC vai ser igual a zero, já que todos eles estão saindo, tá? Também, já que a gente está falando em resposta natural, como vocês estão vendo aqui em cima, né? A gente tem que pressupor que existe energia armazenada, tá? Seja essa energia no indutor, no capacitor ou em ambos. Então, aqui, para um propósito geral, a gente vai considerar que existe energia armazenada em ambos, mas nos problemas práticos vocês podem ter uma variação, tá, pessoal? Vocês podem ter nenhuma energia armazenada, vocês podem ter, no caso, por exemplo, de uma resposta completa, tá? Vocês podem ter energia armazenada somente no indutor ou energia armazenada somente no capacitor ou em ambos, tá? Todas essas situações são válidas. Para a gente continuar aqui a conversa, a gente vai pressupor que existe energia armazenada no indutor, representada por uma corrente inicial no instante zero mais, né? Que é a corrente zero, e existe uma energia armazenada no capacitor, representada por essa tensão V0. Então, como a soma de todas as correntes é zero, e considerando que a tensão é a mesma em cima de todos os elementos, a gente consegue montar facilmente essa expressão aqui, né? V de T sobre R é a corrente no resistor, C dV dt é a corrente no capacitor, e a corrente no indutor a gente tem que obter, lembrando lá a nossa discussão sobre indutor, né, através de uma integral da tensão, tá? Então a gente manipula essa equação, de novo, é um processo aqui de solução de uma equação diferencial, tá? No caso, íntegro diferencial, mas a gente faz simplesmente uma nova derivada em relação ao tempo, e fazendo uma nova derivada em relação ao tempo, a nossa equação se torna uma equação nesse formato, a gente elimina a integral, tá? Então, se torna uma equação de segundo grau, uma equação de segunda ordem, tá? E essa equação de segunda ordem, de forma geral, ela vai admitir uma solução, não importando se essa solução é em tensão ou em corrente, tá? Não importa isso, mas a gente vai ter uma solução geral que vai ser nesse formato aqui. Não vou entrar de novo no processo aqui de solução em si da equação diferencial, tá? Não cabe aqui para a gente estar discutindo isso, mas em suma, temos essa solução, tá? Que é uma solução na forma de duas exponenciais somadas, né? A1 vezes E elevado no S1T, mais A2 vezes E elevado no S2T, onde A1 e A2 são as constantes que a gente vai encontrar a partir das condições iniciais, da tensão inicial e da corrente inicial, tá? Da tensão inicial em cima do circuito, da corrente inicial em cima do indutor, e S1 e S2 são as raízes, tá? Dessa equação aqui, que eu já vou mostrar para vocês como é que a gente encontra, tá? E essas raízes vão poder cair em três situações distintas. Ou elas vão ser raízes que vão ser reais e diferentes, vão ser números reais e distintos, e se a gente tiver S1 e S2 sendo números reais distintos, a gente vai ter o que a gente vai chamar de resposta superamortecida,
tá? Que é uma exponencial, por assim se dizer, tá? O S1 e S2 vão ser números reais, porém idênticos, as duas raízes são iguais, tá? Onde a gente vai ter uma resposta que a gente chama de resposta criticamente amortecida, ou S1 e S2 vão ser dois números complexos, conjugados, obviamente, tá? Ou no caso onde a gente vai ter uma resposta que a gente chama de subamortecida. Em suma, a depender da característica aqui de S1 e S2, a gente vai ter as três respostas possíveis, tá? E a gente consegue representar isso de uma forma mais simples através de dois valores característicos aqui do nosso sistema aqui de segunda ordem, que é o que a gente chama de frequência angular de ressonância do circuito, que é definida dessa maneira aqui, tá? 1 sobre a raiz de L vezes C, que é medida em radianos por segundo, tá? Também poderia ser expresso em hertz, se vocês quiserem, mas a gente não trabalha, né, tipicamente em hertz, né, pessoal? A gente trabalha tipicamente em radianos por segundo, tá? E o segundo valor que caracteriza o circuito vai ser o que a gente chama de coeficiente de amortecimento exponencial, também conhecido como frequência neperiana, tá? Que é definido da seguinte maneira, 1 sobre 2 vezes RC pro circuito paralelo, tá? Depois a gente vai ver que pro circuito série é justamente o alfa que vai se apresentar distinto. E aí vocês estão vendo certinho aqui, tá, pessoal? A unidade é 1 sobre segundo, ou segundo elevado a menos 1 mesmo, tá? Que seria hertz, tá? Mas a gente, para não dar a ideia de frequência aqui, a gente representa simplesmente como segundo elevado a menos 1, tá? A unidade dele é 1 sobre segundo. O alfa representa a velocidade de amortecimento da resposta, tá? É o que vai aparecer justamente na exponencial. Enquanto que o ômega zero, ele representaria literalmente a frequência do circuito, que é particularmente visível quando a gente está discutindo aí o circuito subamortecido, tá? Depois eu vou mostrar as ondas diferentes para vocês, tá? Por enquanto a gente só está definindo. Então, voltando. O que eu tenho que fazer, primeiramente, para determinar a resposta natural do meu circuito RLC? Primeira coisa que eu vou fazer é determinar se o circuito é um circuito sério ou se é um circuito paralelo. Então, a gente está começando trabalhando com um circuito paralelo. No circuito paralelo, eu vou pegar o valor da resistência equivalente, indutor equivalente e capacitor equivalente, e a primeira coisa que eu vou calcular é o ômega zero e o alfa, tá? Usando aquelas expressões que vocês viram ali antes. Ou seja, eu vou calcular o ômega zero como 1 sobre raiz de LC e o alfa pro circuito paralelo como 1 sobre 2 vezes R vezes C, tá? E aí eu vou ter as três situações diferentes. Se o alfa for maior que o ômega zero, eu vou ter o circuito super amortecido. Se o alfa for igual ao ômega zero, eu vou ter o circuito criticamente amortecido. E se o alfa for menor que o ômega zero, eu vou ter o circuito subamortecido. Eu não cheguei a plotar as ondas aqui, eu não consegui ter tempo de plotar as ondas, tá, pessoal? Mas é fácil mostrar para vocês aqui elas, porque isso daqui é uma coisa bem conhecida, tá? Então, vou nesse caso aqui, aproveitar aqui o nosso Google, e é exatamente a mesma coisa, tá? Vocês estão vendo aqui vocês veem como o mundo é interessante, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui uma figurinha maior aqui, só para mostrar para vocês. Ah, não, a figura ficou muito pequena. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vocês estão vendo o zoom, né? Vocês estão vendo que isso daqui tá vindo de uma página de vibrações mecânicas, né, cara? Aí vocês poderiam pensar, o Bob não enlouqueceu. A gente tá vendo circuito, o cara tá falando de sistema mecânico. Não, cara, é a mesma característica, tá? Então aqui vocês estão vendo as respostas, tá? A resposta super amortecida, nesse caso, é uma resposta que tá tendendo a zero, tá? Então a resposta forçada, no caso, isso aqui realmente é a resposta natural, tá tendendo ao repouso, tá? Tá tendendo a zero, com o tempo tendendo a infinito. Então vocês têm aqui a característica da resposta super amortecida, do amortecimento crítico, né? Que ele tende mais rápido para o zero, tá? De novo, isso daqui é um pouco forçado em termos de figura, mas dá para dar uma noção. E do subamortecido, onde vocês notam que no subamortecido existe oscilação, né? Coisa que não existia até então. Perfeito? Então, até então eu tinha uma exponencial atuando, uma exponencial aqui um pouquinho mais rápida, tá? E agora sim, né? Agora eu tenho um cosseno aparecendo aqui no meio da brincadeira, tá? Então a gente tem aí a nossa resposta, tal da resposta das respostas superamortecida, criticamente amortecida e subamortecida, tá? Eu diria para vocês que eu acho que é mais característico, aparentemente tem aqui na Wikipedia, vamos ver se ele nos traz as figuras aqui, tá? Não, eu não quero isso daqui. Deixa eu ver, Wiki. Para vocês verem as curvas, já que eu não consegui plotar.
aparentemente a Wikipedia vai nos apresentar, talvez tenha uma figurinha um pouquinho maior, tá? O que eu quero mostrar para vocês é só o comportamento das ondas, até porque a análise a gente vai fazer depois, ó. Então, circuito super amortecido, tá? Criticamente amortecido, vocês estão vendo aqui uma exponencial, novamente uma exponencial, aqui está com uma curva ligeiramente diferente, né? E se tem esses dois, suponho que tenha também o subamortecido. Não vai ter o subamortecido aqui só para brincar, mas em suma, o subamortecido vocês já viram aqui que vai ser um cosseno, tá? Depois, sobrando tempo, a gente vê se eu consigo aqui plotar aqui com vocês, montar no LT Spice. Acho difícil, mas podemos tentar. Então, a gente tem essas três características. Então, a primeira coisa que a gente faz, circuito sério paralelo. Segunda coisa que a gente faz, calcula o alfa ômega zero. Terceira coisa que a gente faz, classifica a resposta natural. Em superamortecida, criticamente amortecida ou subamortecida. A depender dessa classificação, a gente procede com o restante da resposta natural de forma distinta, tá? Então, vamos partir primeiro aqui para o circuito superamortecido. Eu vou ver os três, tá? O superamortecido, o criticamente amortecido e o subamortecido. Então, no superamortecido, pessoal, aqui eu tô mostrando aqui para vocês através de um exemplo, tá? Imagine aqui que a gente tenha uma resistência de 6 ohms, um indutor de 7 Henry e um capacitor de 1 sobre 42 avos de Farad, tá? E a gente quer, então, determinar a resposta para esse circuito. Então, de novo, primeira coisa que eu tenho que fazer, circuito é um circuito paralelo, segunda coisa que eu vou fazer, calcular o ômega zero e o alfa. Tá? Aqui eu já dei as condições iniciais, né? Então, vocês notam aqui que o capacitor, a tensão está partindo de zero, mas existe corrente inicial no indutor. Se eu botei com a corrente como negativa, né, pessoal, significa que no instante zero ela está com sentido inverso ao sentido que eu estou expondo aqui para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, calculei o alfa e o ômega zero, calculando o alfa como 1 sobre 2 vezes R vezes C, eu chego à conclusão que o alfa me dá 3,5, tá? Segundo na menos 1, se eu quisesse botar a unidade, tá? E o ômega zero como 1 sobre raiz de LC me dá raiz de 6 radianos por segundo, tá? Raiz de 6 radianos por segundo, eu podia ter facilitado a nossa vida, né? Eu que fiz isso e me esqueci de fazer isso, tá? Mas raiz de 6 é aproximadamente 2,5, tá? Então, o alfa é maior que o ômega zero, ok? Fantástico. Já que o alfa é maior que o ômega zero, a gente tem um circuito superamortecido. Se o circuito é superamortecido, gente, aí sim, tá? Aí eu vou dizer que a resposta natural tem esse formato. Tranquilo? E aí, já vou dar a dica para vocês, que é uma enorme de uma dica, tá? Que as constantes A1 e A2 nesse circuito aqui vão poder ser determinadas como A1 mais A2 é a tensão inicial, e o S1 vezes o A1 mais o S2 vezes o A2, lembrando que o S1 e o S2 vão ser as raízes lá do sistema que vão encaixar aqui nas exponenciais, já vou mostrar como é que a gente calcula elas, tá? Mas em suma, que essa expressão aqui está associada à corrente, né, no capacitor, que eu posso calcular através da derivada, né, da tensão. Então a gente vai usar essa expressão aqui, e é essa para facilitar. Pergunta que vocês, muito justa, que vocês poderiam fazer, e eu vou mostrar aqui no exemplo. E se eu não uso essas expressões aqui? Eu consigo calcular isso, tá, pessoal? Eu vou calcular a derivada. Na prática, o que eu estou dizendo para vocês é que eu não preciso calcular a derivada, porque eu já dei o resultado da derivada para essa forma de resposta natural. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês vão entender melhor eu indo aqui para frente, tá? Mas segundo ponto, eu botei aqui como tensão no capacitor. Se aqui a resposta fosse corrente, seria exatamente o mesmo formato. Em suma, se aqui ao invés de ser VN, né, fosse, sei lá, a corrente no resistor IRN, seria essa a resposta, tá? Seria esse formato se o circuito fosse superamortecido. E aqui eu teria que usar o quê? O IR de zero e o VR de zero. Tranquilo? Mesma coisa, tá? A gente aplicaria exatamente a mesma forma de cálculo. A diferença aqui é que em cima do resistor eu não precisaria calcular uma derivada, tá? Então, nesse caso, mas digamos que eu quisesse calcular a corrente no indutor, seria exatamente esse processo. Bom, em suma, já sei o formato da resposta natural, tenho que calcular inicialmente S1 e S2. Vamos lá. Como é que eu calculo S1 e S2? Simples. O S1 é menos alfa mais raiz quadrada de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, e o S2 é menos alfa menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, tá? Na verdade, pessoal, o S1 e o S2, só voltando aqui, tá? O S1 e o S2
São as raízes dessa equação, ok? Só que a gente já, para chegar nisso, a gente faz um monte de manipulação da equação diferencial, tá? Porque eu não estou mostrando, até porque vocês não chegam a estudar equações diferenciais, tá? Curso. Então, eu estou dando aqui a resposta para vocês, por assim se dizer, mas a gente poderia fazer o desenvolvimento. E acredito que no livro, eu nem sei se no livro ele chega a mostrar isso, tá? Porque a gente já joga isso aqui para a solução da equação, tá? Mas, em suma, tá aqui o valor do S1 e do S2, a gente tem o valor do alfa, a gente tem o valor do ômega zero, logo a gente consegue calcular o valor do S1 e do S2, a gente chega à conclusão que o S1 é menos 1 radianos por segundo, o S2 é menos 6 radianos por segundo, o que me dá a forma de resposta natural que vocês estão vendo aí, tá? Então, o meu Vn de t, eu sei que é A1 vezes E elevado na menos t, mais A2 vezes E elevado na menos 6t, tá? Como eu não tenho aqui no meu problema resposta forçada, porque não existe fonte, eu estou dizendo aqui que a nossa resposta forçada, nesse caso, é nula. Eu estou analisando somente a resposta natural, tá? Bom, a resposta completa é exatamente aquilo que acontecia para o circuito RL e RC, que a gente viu na aula passada. Resposta completa é a resposta natural mais resposta forçada. Se o circuito não tem resposta forçada, porque não tem fonte atuando depois de t igual a zero, então minha resposta forçada é nula. Consequentemente, a minha resposta passa a ser somente a resposta natural, tá? Mas lembrem-se que as constantes são sempre determinadas para a resposta completa, tá? Então você sempre tem que dizer se existe ou não existe resposta forçada, ok? E a resposta forçada nos circuitos que a gente está analisando, pessoal, sempre vai ser uma constante, tá? Então não tem muita, não tem muita, assim, pegadinha. Afinal de contas, a resposta forçada é para t tendendo ao infinito, para t tendendo ao infinito em condições CC, né? A gente só está trabalhando com fonte CC. O capacitor vira um circuito aberto, o indutor vira um curto. Então, vai ter um valor de tensão fixo, vai ter um valor de corrente fixo. Fantástico. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha resposta natural e vou aplicar minhas condições iniciais. Primeira condição inicial. Tensão inicial é zero. Então, eu sei que o que eu tenho que fazer aqui? Tem que pegar o instante zero e substituir lá na equação, né? E elevado na zero, e elevado na menos 6 vezes zero, que daí é na zero, né? Então, eu fico com esse carinha aqui, né? A1 vezes E na zero, mais A2 vezes E na zero. E na zero é a mesma coisa que 1, tá? Qualquer base elevado na zero dá 1, né? Consequentemente, zero é igual a 1 mais A2. Temos a primeira equação. Segunda equação, IL, ou seja, a corrente no indutor, é menos 10 amperes. Bom, o que eu tenho que fazer lá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular o IC, né? Tranquilo? Só que aqui, nesse caso, ficou fácil, né, pessoal? Por que ficou fácil? Porque eu sei que a tensão no instante zero é zero. Se a tensão no instante zero é zero, eu tenho 0 volts em cima aqui da resistência. Se eu tenho 0 volts em cima da resistência, a corrente em cima da resistência é zero, né? Não tem muita coisa aqui para a gente falar. Consequentemente, o IL e o IC estão diretamente associados, né? Que é o que eu estou mostrando aqui na lâmina. Beleza? Aqui, ó. Na verdade, eu mostrei aqui a equação. A IC de zero, mais IL de zero, mais IR de zero é zero. Só que o R de zero é zero sobre o resistor, que é zero. Consequentemente, o IC vai ser menos o IL, que é igual a 10 amperes. Então, determinei qual é o valor da corrente no capacitor no instante zero. Notem que essa corrente no capacitor no instante zero deve-se ao fato de existir energia armazenada no indutor, tá? O capacitor no instante zero, na verdade, ele está se comportando como uma fonte de tensão. Tá? Nesse caso, é uma fonte de tensão, inclusive, zero, né? Então, ele está se comportando como um curto no instante zero. Não sei se isso é claro para vocês, tá, gente? Vou repetir. Essa é a tensão no capacitor no instante zero. Tensão no capacitor no instante zero é 0 volts. Se a tensão no capacitor é 0 volts, o capacitor está se comportando como um curto. Então, eu estou enxergando o capacitor como um curto, concordam? Ser um curto significa que a tensão é nula, mas não significa que não tem corrente. Então, justamente por isso que a gente enxerga em cima dele a corrente que estava originalmente armazenada no indutor. Tranquilo? Tá, e aí, o que eu faço com isso? Justamente, tá, pessoal? Se eu conheço o IC de zero, eu poderia vir agora aqui para a minha expressão. Bom, se eu conheço o IC de zero e eu sei que o IC é C dV dt, que é a definição lá do capacitor, então eu sei que IC de zero sobre o capacitor é a mesma coisa que o o DVC ou DVT. Posso interromper, ou não? Pode.
Cara, na última expressão que tu mostrou ali, a corrente segundo o capacitor, Fala. por que que ela ficou positiva? Por que que ela ficou agora Pela equação, positiva né? Equação pela nodal. equação? Sim, se tu olhar bem aqui, ó. Vamos lá pro circuito? Deixa eu Vamos. subir aqui pro circuito, ó. Parece estranho, né? Mas se tu notar bem, cara, a corrente no indutor tá. Caiu, Marcelo? Marcelo, tá me ouvindo? Caiu. Dá um tempinho para ele voltar, então. Mas enquanto isso, vocês têm essa dúvida também? Sim. É em razão do sentido que a gente escolheu para as correntes, né? Como a corrente aqui no indutor a gente escolheu ela para baixo, tá? Se tu pegar e montar a equação nodal, tu tem que o IL tá saindo do nó e o IC tá saindo do nó, concorda comigo? Eu vou tentar mostrar aqui pelo chat para vocês, né? Então eu tenho o IL mais o IC, esquecendo aqui o resistor, que a gente sabe que é zero, tá? É igual a zero. Ah, voltou o Marcelo aí. Tá, Marcelo? Eu recém tinha começado a explicar, tá? Eu estava escrevendo aqui no chat até, tá? Mas vamos ver aqui, ó. A gente sabe que a corrente no resistor é nula porque a tensão no resistor é nula, tranquilo? Essa daí é meio barbadinha, já matamos o resistor, tá? Aí o que que acontece? Se tu olhar pela equação do nó, tu não tem nenhuma corrente entrando no nó, tu tem duas correntes saindo, concorda comigo? Tá? O IL e o IC estão saindo. E lembrem-se da lei de Kirchhoff, né? A soma de todas as correntes que saem do nó é igual à soma de todas as correntes que entram no nó. Só que como a gente não tem nenhuma corrente entrando no nó, a soma das correntes que entram é zero. O que eu tenho saindo? O IL e o IC, né? Consequentemente, se eu isolar o IC, como eu estou tentando mostrar para vocês aqui no chat, tá? Se vocês abrirem ali o chat, vocês vão ver. Vocês têm, então, obviamente, que o IC é menos IL. Tranquilo? Então, é pela equação do nó. Como o IL aqui era menos 10 amperes e o IC é o IL negativo, então o IC vai ser 10 amperes. Só por causa disso. Tranquilo? Tem que ser assim, né? Porque senão a corrente aqui no dó não fecharia em zero, entendeu? Essa expressão aqui do nó IL mais IC igual a zero, ela tem que ser respeitada porque é a lei de Kirchhoff, né? Consequentemente, menos 10 amperes ali do IL mais os 10 amperes do IC vai dar zero, né? Tem que ser necessariamente desse valor. Consegui te explicar? Sim, tranquilo? Tá, beleza. Então vamos adiante, tá? Então isso daqui sai da equação do nó, tá? Não, a gente não tem muita influência, na realidade, em relação a isso. Bom, o que que nos importa aqui? Nos importa que agora eu sei que a corrente no capacitor dividido pelo capacitor é igual à derivada da tensão em relação ao tempo no instante zero. E aqui, pessoal, isso daqui eu posso fazer na mão ou eu posso observar o que que eu tinha falado aqui, ó. O que que era a derivada? Vocês lembram que eu tinha falado? Ó, isso aqui a gente vai usar para determinar a constante. Eu já calculei a derivada aqui para vocês. Eu disse que a derivada é o S1 vezes A1 mais o S2 vezes o A2, tranquilo? E eu sei aqui qual é o valor do S1 e eu sei qual é o valor do S2. Beleza? Agora, não me lembrei disso. De novo, vocês vão poder usar as fórmulas, as expressões à vontade, né? E poderiam, se a disciplina fosse física também. Então, se eu não me lembro disso, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a derivada, cara. E aí, justamente, tem que calcular a derivada das exponenciais. Aí eu botei aqui até para lembrar para vocês, ó. A derivada de uma exponencial é a derivada do expoente em relação ao tempo vezes a própria exponencial. Então, se eu pegar o dv dt, eu tenho que fazer a derivada de menos t em relação ao tempo, que dá menos 1, vezes o que eu tinha antes, tá? E se eu pegar o menos 6t, eu tenho que fazer a derivada de menos 6t em relação a t, que dá menos 6, vezes tudo que eu tinha antes. Tranquilo? Se tu notar o que que deu justamente... e aí eu faço por instante t igual a zero. O que que vai dar no instante t igual a zero? Isso daqui, ó. Menos 1 vezes A1, menos 6 vezes A2. Tranquilo? E aí o que que eu tinha escrito lá antes para vocês? Que a expressão da derivada no instante zero seria S1 vezes A1 mais S2 vezes A2, não era isso? O S1 é menos 1, o S2 é menos 6. Então, a expressão da derivada no instante zero é menos 1 vezes A1, menos 6 vezes A2, que deu exatamente o que a gente calculou no braço. Estão vendo aqui?
Sim? Ok? Sei que isso daí pode ser um pouquinho mais chato para vocês, tá? Então por isso que eu tô perguntando. Deixa eu dizer assim, ó, pessoal. Normalmente em circuitos, tá? Já que ninguém me perguntou nada. Normalmente em circuitos, vocês calculariam as derivadas, tá? Certo? Normalmente no circuito RL, no circuito RC, no circuito RLC, essas derivadas para as condições iniciais faz parte do cálculo do circuito. São derivadas simples, tá? Entre aspas. Dado que a gente consegue fazer nesse mundo, são derivadas simples, tá? Então o cara normalmente calcularia. Tranquilo? Mas nesse caso, como eu sei que vocês têm só um início de cálculo, tá? Eu já botei para vocês as expressões das derivadas, tá? E o livro também já mostra para vocês. Eu gosto lá do livro que eu indico para vocês, justamente porque algumas coisas matemáticas ele também dá um caminho mais simples para vocês usarem, tá? Bom, e aí o que eu tenho, né? Lembrando, eu sei que a derivada no instante zero é S1 a 1 mais S2 a 2, que é o que está escrito aqui, mas eu tenho que igualar essa derivada ao quê? A corrente no capacitor sobre o capacitor. E a corrente no capacitor sobre o capacitor dá 420, ó. Porque a corrente no capacitor era 10 amperes, o valor do capacitor é 1 sobre 42 farad, então esse número me dá 420. Então eu tenho essa expressão aqui. E aí eu tenho um sistema, né? 0 igual a 1 mais a 2, 420 igual a menos a 1 menos 6 a 2. Resolvo esse sisteminha aqui, que dá para fazer também na mão, não precisa nem de HP para fazer isso daí, né? Vou chegar à conclusão que o A1 é 84, que o A2 é menos 84, e aí eu obtenho a minha resposta natural desse circuito aqui, então. Tranquilo? 84 vezes Z na menos T, menos 84 vezes Z na menos 6T. Como isso daqui só vale para T maior que zero, eu escrevi o U de T aqui. Lembrem-se sempre, tá, pessoal? Quando aparecer esse U de T é a mesma coisa que dizer que isso daqui funciona para T maior ou igual a zero. Tranquilo? Tá? Não se atrapalhem com o degrau, tá? Essa função degrau unitário. É uma outra forma de não ter que escrever para T maior que zero. Tá? Então é só isso daí. Certo? Se tem alguma dúvida, posso continuar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então vamos lá. Circuito criticamente amortecido. Aí vocês vão me perguntar o que muda no circuito criticamente amortecido. Exatamente os mesmos passos anteriores, o que muda é a forma da resposta natural. Então, ao invés da resposta natural ser A1 vezes E na S1T mais A2 vezes E na S2T, agora a minha resposta se torna E na menos alfa T vezes A1 vezes T mais A2. Tá? E aí vocês poderiam perguntar, mas por que fica aquela resposta aqui, né? Por que fica essa resposta aqui no criticamente amortecido, fica uma resposta mais rápida? Não sei se vocês enxergam isso, tá, pessoal? Vamos ver. Para mim é meio óbvio, se para vocês não é óbvio, me perguntem, tá? O super amortecido, ele tende a zero, mas ele está levando um longo período de tempo para chegar em zero, né? Enquanto que um amortecimento crítico, obviamente, isso é um critério comparativo, né? Dependendo do circuito, pode demorar mais, ok? Mas eu digo que relativamente o amortecimento crítico teria uma velocidade maior, né? Ele chega em zero mais rápido. E a pergunta é: vocês percebem por que isso? Porque no superamortecido, aqui no superamortecido, vocês têm duas exponenciais, né? Estão vendo ali? Menos t, menos 6t. Sendo que essa exponencial aqui, menos t, ela é a mais lenta, consequentemente, ela é a dominante, por assim dizer. Tá? Essa daqui some mais rápido. Tranquilo? Maravilha. Já no criticamente amortecido, vocês têm duas exponenciais, né? Porque tem A2 vezes uma exponencial, só que agora tu tem o A1 vezes a exponencial vezes t. E é justamente o fato de existir esse t aqui no meio do caminho que faz com que esse termo aqui se torne mais rápido. Então, tu está decaindo mais rapidamente em razão deste t aqui, tá? Maravilha. Nesse caso, então, aqui, eu sei que as duas raízes S1 e S2 são igual a menos alfa, que são igual a menos 1 sobre 2RC. E aí, para determinar as constantes, como é que eu faço? Se eu tenho ou tensão ou corrente, né? Depende do circuito que eu estou considerando. Se eu tenho a tensão no instante zero, eu sei que a tensão no instante zero é o valor do A2. E se eu tenho a corrente, eu sei que eu vou pegar a corrente e vou igualar a derivada em relação a t, tá?
E aí, para pegar a corrente e igualar a derivada, eu sei que a derivada aqui da tensão é A1 menos alfa vezes A2. Então, depois a gente faz um exemplo aqui, mostrando como é que calcula para esse cara aqui. Mas é os mesmos passos do superamortecido, tá? E o subamortecido? O subamortecido é a situação mais complexa, tá, pessoal? O subamortecido ocorre na situação onde a gente tentou tornar um circuito tão rápido, tão agressivo, que ele começou a oscilar. Então, na verdade, quando a gente olha essas três formas de resposta aqui, a gente tinha o superamortecido, que tinha um comportamento, entre aspas, suave. Eu tenho o criticamente amortecido, que eu tentei acelerar o comportamento, e o subamortecido foi o caso onde eu tentei acelerar tanto que ele acabou oscilando. E se tornou lento, né, curiosamente, tá? Mas ele chega no zero, não sei se vocês percebem isso na figura, tá? Por que eu digo que eu acelerei? Tentando aumentar, aqui tá diminuindo o negócio, leite, que coisa fantástica isso. Tá? Por que eu digo que eu acelerei, tá? Eu digo que eu acelerei porque eu olho o primeiro instante onde a curva toca o instante zero. Então, se vocês olharem no superamortecido, eu chego, a minha curva X, seja ela tensão ou corrente, ela chega em zero para t tendendo a infinito. Beleza? Já no superamortecido, eu atinjo zero num tempo finito. Tá aqui, né? Acho que vocês estão vendo meu cursor aí, né? Enquanto que no subamortecido eu atinjo o instante zero, eu atinjo o instante, não, perdão. Eu atinjo o valor de tensão ou de corrente zero muito mais rápido. Tá aqui o instante, ó. Então vocês notem que ele é mais rápido para atingir o zero do que o amortecimento crítico. Mas em compensação, eu tornei o meu circuito tão veloz que eu acabei forçando ele a oscilar. Tá? Então é uma coisa curiosa, tá? Isso aí vocês vão ver em controle, focando na questão aqui de automação, curso de vocês de automação, né? Focando na questão de automação, gente, olha só que curioso. Se vocês pensarem que esse ir para o zero seja atingir o ponto-alvo, o que é atingir o ponto-alvo? Sei lá. Atingir a temperatura. Eu estou controlando um sistema, no meu sistema tem um forno, eu quero que ou um sistema de resfriamento, né? Eu quero que esse meu sistema atinja a temperatura. Num superamortecido, muito embora eu chegue próximo da temperatura, eu nunca chego no set point. Eu nunca atinjo o ponto, tá? No amortecimento crítico, eu atinjo o ponto, mas em compensação, eu estou numa situação crítica. E no subamortecido, eu atinjo o ponto, mas eu oscilo ao redor dele, tá? Então, isso daqui seria o cara, imagina que vocês queiram atingir, sei lá, 200 graus. O subamortecido seria o caso onde a gente atingiria 200 graus com maior rapidez, mas eu oscilaria ao redor dos 200 graus, né? Vocês veem que curioso, tá? E justamente a gente brinca com essas três formas de resposta para tentar tornar um sistema mais rápido ou não, tá? Mas isso daí vocês vão ver em sistemas de controle. Curiosamente, isso aparece em circuitos, tá? Então, a gente olha em circuitos de um outro ponto de vista. Bom, em suma, circuito subamortecido vai acontecer para a condição onde o alfa é menor que o ômega zero, que seria a condição se a gente pegar as raízes S1 e S2, voltando lá. Se a gente pegar a definição de S1 e S2, se o alfa é menor que o ômega zero, se esse número é menor que esse número, essa raiz vai dar complexa, concordam? Consequentemente, eu teria raízes complexas conjugadas, tá? Como eu não quero trabalhar com exponenciais complexas conjugadas neste momento, tá? Então eu vou adotar uma outra forma de abordagem, tá? Qual é a minha forma de abordagem? Determino o valor do alfa e do ômega zero, que nem a gente já teria feito, né? De qualquer maneira, verifico que é uma solução subamortecida, e aí na solução subamortecida, a resposta natural pode assumir duas formas, tá? Ou ela assume essa forma mais compacta, ou ela assume esse segundo formato, tá? Que é expresso em razão de exponencial, cosseno e seno. Para determinar os valores das constantes B1 e B2, é menos trabalhoso para vocês. Não estou dizendo que é mais fácil, vocês cuidem, né? Eu falei que é menos trabalhoso. É menos trabalhoso para vocês usar esse formato que eu destaquei, tá? Esse primeiro formato aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho. A gente chega na resposta igual, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho, tá? A gente aí tem que derivar no braço, fazer uns truquezinhos matemáticos e tu chega no valor do K e do tal. Eu recomendo fortemente que vocês usem esse formato, tá? Usando esse formato aqui, que eu até botei aqui, né?
a gente chega, então, na resposta natural de uma forma mais simples, tá? E aí vocês notaram aqui que além do alfa e do ômega zero, apareceu aqui um ômega D, né? Esse ômega D a gente chama de frequência angular amortecida, e ele é calculado como a raiz de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado, tá? Aí depois a gente segue o normal, tá? E soluciona. Aqui eu só estou mostrando para vocês, gente, que a gente consegue converter entre as duas formas se a gente usar essa expressão. É bem simples, tá? Sair daqui e vir para cá é a barbada. O K é raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado, e o θ é o arco tangente de B2 sobre B1, tá? A única coisa aqui que no cálculo do ângulo vocês têm que tomar se está no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante ou quarto quadrante, tá? Vocês vão se tornar craque em fazer isso na hora de impedâncias, tá? Porque é um problema que surge em impedâncias também, tá? A gente sempre, quando a gente calcula o arco tangente, a gente tem que ver se o ângulo está entre 0 e 90, 90 e 180, 180, 270 e 270, 360, tá? Isso é uma observação nossa, tá? Porque o cálculo da calculadora não vai te dar essa informação, beleza? Então vocês têm que observar os valores de B2 e B1, se B2 é negativo, B1 é positivo e assim por diante para determinar o quadrante. Depois eu falo de como é que vocês chegam no quadrante se vocês não lembram, tá? E também eu consigo fazer o inverso, né? Eu consigo calcular o B1 e o B2 a partir do K e do cosseno, tá? Se vocês tiverem essa forma aqui mais simples de trabalhar, eu também já dei aqui para vocês as expressões de cálculo, tá? Basicamente o B1 é a condição inicial de tensão, e aí menos alfa vezes B1 mais ômega D vezes B2, a gente associa a derivada da tensão em relação ao tempo, tá? E a gente iguala isso ao IC sobre C, por exemplo, tá? Então é esse formato aí. Maravilha. E aqui, pessoal, a única coisa que eu vou comentar, depois eu vou ver um exemplo bem completo aqui com vocês, tá? A única coisa que eu vou comentar é que a forma de resposta, seja de corrente ou de tensão, é a mesma, tá? No circuito. Então, se vocês quiserem determinar a corrente L, vocês poderiam perguntar, mas o IL é diferente? Não, é a mesma resposta natural, ó. Por isso que eu tô falando, tá? O IL, o VC, o IR, são todos eles com o mesmo formato, tranquilo? Não muda, tá? Não importa o ponto do circuito que tu queira estabelecer, certo? Isso é a parte boa, tá? Vocês calculam aqui as raízes em razão do alfa e do ômega zero. Vocês calculam o alfa e o ômega zero, tá? Calculam o ômega D, se tiver que calcular, se for uma subamortecida. E aí sim, as constantes B1 e as constantes B2 dependem do ponto do circuito que tu tá fazendo análise. Se é em cima do capacitor, se é em cima do indutor, se é em cima do resistor. E essas condições aqui para calcular os valores de B1 e B2 não mudam também, tá? Sempre vai estar associado à tensão e a derivada da tensão, ou, se vocês estão determinando em termos de corrente, né, a corrente e a derivada da corrente. Sempre vai ser desse mesmo formato. Depois eu até faço com RLC isso para vocês verem, tá? Aí, o que mais que nós temos? Nós temos circuito série. Aí vocês vão perguntar, o que muda no circuito série? Vocês vão se impressionar, tá? De tão grande que é a minha resposta, ó. Seja um circuito série. No circuito série, as tensões são distintas, porém a corrente é a mesma. Notem que eu continuo tendo condições iniciais. Quais são as minhas condições iniciais? Corrente inicial no indutor, tensão inicial no capacitor. Vocês viram que não mudou as condições iniciais em relação ao circuito paralelo? É a mesma. Condições iniciais sempre vão se dar em cima do indutor e em cima do capacitor. Nunca em cima de resistência, tá, pessoal? Resistência não consegue expressar condição inicial porque ela muda instantaneamente. Indutor e capacitor, não. Por isso que a gente expressa as condições iniciais em cima dele, tá? Então tá aqui o indutor, energia armazenada no indutor representada por uma corrente inicial, tensão armazenada, tensão inicial no capacitor representando a energia armazenada, tá? Desculpe. Como é que eu soluciono esse circuito? Monto uma malha, né? VR mais VL mais VC tem que ser igual a zero. Vai dar uma equação diferencial de novo. Manipula a equação diferencial de novo. Ela fica bem parecida com aquele outro formato que a gente tinha. Inclusive, eu boto as duas para vocês verem. Olha aqui, ó. Este é o circuito série, esse é o circuito paralelo. Tá aqui as duas equações diferenciais, né? No paralelo, a gente expressava tudo em termos de tensão. No série, a gente expressa tudo em termos de corrente, né? E aí, o que vocês notam? 1 sobre raiz de LC é igual nos dois, né? O que mudou aqui? Aqui ficou RL e aqui ficou 1 sobre RC.
Significa o quê, né, pessoal? Que muda a forma de cálculo do alfa. Só isso. Então, a única diferença do circuito série para o paralelo é o cálculo do alfa. O resto é tudo igual. A forma das condições iniciais, tudo igual. Tá? Não muda nada, só muda o cálculo do alfa. Em suma, ó, aqui, ó, todas as demais grandezas permanecem as mesmas, procedimento de análise, tudo igual. Só houve mudança no cálculo do alfa. Tá? Essa é a parte boa, né? Então, analisar um circuito paralelo ao série RLC, mesma coisa, troca o alfa. De novo, o que eu tinha falado do procedimento? Vê se o circuito é paralelo, se o circuito é série. Calcula o alfa, que aí depende da configuração, né? Calcula o ômega zero. E aí verifica. Se alfa é maior que ômega zero, vai para a resposta natural superamortecida. Se alfa é igual a ômega zero, vai para a resposta natural criticamente amortecida. Se alfa é menor que ômega zero, vai para a resposta subamortecida. E é igual aos formatos em todos essas configurações, o formato, tá? E aí o que a gente quer fazer? Eu não quero determinar só a resposta natural, eu quero a resposta completa. Determinar a resposta completa é o mesmo procedimento que a gente fez para o RL e para o RC. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu determino as condições iniciais do circuito, ou seja, antes da chave atuar. Antes da chave atuar, eu pressuponho que o circuito está operando há muito tempo. Consequentemente, antes da chave atuar, para t menor que zero, em suma, tá? Eu analiso o circuito para t menor que zero, e eu sei que o indutor era um curto e o capacitor era um circuito aberto. Descubro a tensão em cima do capacitor, a corrente no indutor. Matou, tá? Eu sei que essa corrente e essa tensão, elas vão se manter em 0 menos, 0 e 0 mais, que é a condição inicial que a gente quer encontrar. Maravilha. Se vocês quiserem também achar correntes iniciais, dá para achar, tá? Mas não é necessário, né? Corrente inicial no capacitor e tensão inicial no indutor não é necessário. Depois que eu descobri as condições iniciais, que é a tensão no capacitor e a corrente no indutor, o que eu faço? Determino a resposta natural, ou seja, desenho o circuito para t maior que zero. Desenho o circuito para t maior que zero, vejo se ele é paralelo, vejo se ele é série, calculo o alfa dependendo do circuito, né? Ser paralelo ou ser série, calculo o ômega zero. Tá? Em razão do tipo do valor do alfa e do ômega zero, eu sei qual é o tipo de resposta natural, anoto a minha resposta natural. Maravilha. Vai ficar ali faltando o cálculo das constantes, não tem problema. Depois eu faço o quê? Faço agora t tendendo ao infinito. Então, com certeza é para t maior que zero. Só que para t tendendo ao infinito, capacitor volta a virar circuito aberto, indutor volta a virar curto. O que eu descubro? Descubro o que eu preciso para minha resposta agora. Se eu estou querendo saber qual é a resposta em tensão, eu vou descobrir a resposta da tensão no ponto de interesse para tempo tendendo ao infinito. Se eu estou querendo descobrir a corrente, vou descobrir a resposta da corrente no ramo que eu estou interessado para t tendendo ao infinito. Aí anoto esse valor. Tá? Soma a resposta natural e forçada, e somente com a soma das duas é que eu vou calcular as constantes aplicando as condições iniciais. Resolvo sistema que pode resultar aqui para calcular as condições iniciais e obtenho a minha resposta. Vamos pegar um circuito, tá? Me interrompam a qualquer momento, por favor, tá? Tá aqui o nosso circuito, tá, gurizada? Então, peguei um circuitinho aqui. Então, para começo de história, vocês estão vendo que a gente tem uma chave, né? A minha chave está na posição aqui da esquerda para t menor que zero e ela troca para a direita para t maior que zero. Beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é como é que é o comportamento do meu circuito para t menor que zero. Então, vamos desenhar o meu circuito para t menor que zero. Para t menor que zero, na verdade, eu tenho dois circuitos, tá? Vocês se acalmem que eu vou mostrar os dois. Já que eu tenho dois pedaços aqui, já que o indutor aqui está no segundo pedaço. Então, para t menor que zero, faltou isso aqui, é t menor que zero, tá, pessoal? Ficou um errinho aqui. Para t menor que zero, o meu circuito é esse daqui, ó. Da chave aqui para a esquerda, né? Então, desenhei o meu circuito. Maravilha? Como o meu capacitor está operando nessa condição há um longo período de tempo, meu capacitor vira um circuito aberto, né? Então, virou um circuito aberto. Vocês podem ver que eu peguei o capacitor ali, troquei para um circuito aberto, mas eu deixei aqui a lembrança que a gente tem que determinar a tensão em cima do capacitor, né? Determinar a tensão entre o ponto A e o B é a mesma coisa que determinar a tensão em cima dos 15 kΩ, né? Consequentemente, o meu problema da tensão inicial no capacitor se tornou um divisor de tensão, né? Esse divisor de tensão aqui é tranquilo de calcular, né? O que a gente faz? Eu vou pegar 15K dividido por 9K mais 15K vezes 80 volts.
Consequentemente, 15K dividido por 9K mais 15K vezes 80 dá 50 volts. Logo, eu sei que a minha condição inicial no capacitor é uma condição inicial de 50 volts, tá? Ok. O que mais que a gente faz? Para T menor que zero, se eu olhar agora o indutor, o meu circuito é esse daqui, ó. É um circuito aberto, né? Não sei se vocês se deram conta disso. Vamos voltar lá para o circuito. Aqui não tem ligação, né? Vocês estão vendo aqui? Consequentemente, é um circuito aberto, né? Não tem conexão aqui, tá? Se ele é um circuito aberto, não circula corrente, né? Se não circula corrente, o que a gente tem? Na verdade, eu poderia ter desenhado ali junto com o capacitor, mas não alteraria nada. É um circuito aberto, consequentemente, a corrente é zero. Então, tem as minhas duas condições iniciais, perfeito? Tensão no capacitor, 50 volts, inicial. Corrente no indutor, inicial, zero. Maravilha. O que a gente faz agora? Analisa o circuito para T maior que zero. Para T maior que zero, deixa eu voltar aqui. O chato é ter que voltar, né? Mas é o que a gente pode fazer. Para T maior que zero, a chave foi aqui do ponto A para o ponto B, né? Ela veio para cá. Consequentemente, ficou só essa circuiteira aqui, né? Tranquilo? Ficou só esse trecho aqui da direita. Desenhei meu circuito. Tá aqui o nosso circuito. Circuito RLC clássico, né? Então, vocês têm aqui um capacitor, indutor, resistor em série. E a fonte, porque está dando resposta forçada. Tá? Para a resposta natural, eu sempre desprezo fonte. Tá? Então, para mim não existe fonte aqui, tá? Beleza? Então, para mim essa fonte aqui é um curto, né? Eu mato a fonte, tá? Consequentemente, eu tenho um circuito RLC, fantástico, em série. Se o circuito é um RLC série, tá? Já destaquei aqui o circuito RLC série. Eu tenho aqui minhas expressões para calcular o alfa e ômega zero. Vou aplicar no meu circuito. Para o circuito que a gente tem é 5 mH, 80 ohms e 2 microfarad, né? Então vai me dar o alfa de 8.000 e o ômega zero de 10.000 radianos por segundo, tá? Já que o ômega zero é maior que alfa, eu já sei que o meu circuito é subamortecido, que é a mesma coisa que dizer que o alfa é menor que o ômega zero, eu sei que o circuito é subamortecido. Logo, o que eu tenho que fazer em seguida? Determinar o ômega D, que é a frequência amortecida, tá? Que é calculada por essa expressão, e vai me dar, então, 6.000 radianos por segundo. Fantástico. Logo, eu sei que a minha resposta natural vai ser nesse formato, já botei aqui no formato mais simples, tá? O que, em razão do valor do alfa e do ômega D, vira essa expressão. Então, já tem a minha resposta natural. Tá aqui. Então, notem que eu tenho cosseno de 6.000, eu tenho um alfa que é 8.000, tá tudo montado. Beleza? Fantástico. Aqui eu não falei para vocês, né? Faltou eu dizer isso. Tinha me esquecido, ou eu disse no início, já não sei. Mas eu me passei mesmo, tá? Vamos ver. Ah, sim, eu disse aqui, ó, a resposta VC de T. Notem que apesar do circuito ser série, talvez no circuito série fosse mais interessante a gente calcular a corrente, né? Não sei se fosse... Para mim é óbvio isso, não sei se para vocês é óbvio, tá? Mas normalmente no circuito série é mais interessante calcular a corrente, né? Mas nesse caso eu preferi calcular a tensão em cima do capacitor, não tem problema nenhum, tá? Assim como talvez eu quisesse ter calculado a tensão em cima do entorno, não tem problema nenhum, tá? As expressões em si não mudam, só muda a aplicação das condições iniciais. Então, maravilha, tá? Então, calculei isso tudo, estou achando o meu VC ali o meu VCN, então, aqui no caso. Tem que fazer o que agora? Determinar a resposta forçada para ter tendendo a infinito. De novo, na condição de o circuito estar operando há muito tempo em condições constantes, tá? O capacitor volta a virar um circuito aberto, o indutor volta a virar um curto. E aí o meu circuito vira esse carinha aqui. Tranquilo? De novo, qual seria a resposta forçada aqui em termos de corrente, pessoal? A corrente, para ter tendendo a infinito, seria nula, concorda comigo? Porque o circuito está aberto, né? Sim? Vou pressupor que todo mundo entendeu isso, né? Para ter tendendo a infinito, o indutor, lembrem-se que aqui tinha o indutor, vamos lá, para cima, tá? Sempre tem que tornar claro isso aí para vocês, ó. Tinha um indutor aqui que vai virar um curto e tinha um capacitor que virou um circuito aberto, beleza? Tá?
Fantástico. Vamos para baixo, então, agora de novo. Então, nessas condições aqui de operação, para t tendendo ao infinito, a minha corrente é zero. Então, eu sei que a corrente forçada no indutor é zero. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, a tensão em cima do capacitor não é nula. A tensão em cima do capacitor é 100 volts, né? Já que não circula corrente aqui, eu sei que a tensão entre o ponto A e o B não tem queda em cima do resistor, né? É a mesma tensão da fonte. Então, é meio óbvio, né? O VAB, que é a tensão no capacitor forçada, é igual a 100 volts. Tá? Já até botei aqui, né? Se tivesse interesse na resposta em corrente, o IL seria zero. Tá? E aí, o que eu faço? Monto a minha resposta completa. Resposta completa, não importa se é em tensão, não importa se é em corrente, não importa se é no indutor, se é no capacitor, se é na resistência. Resposta completa é a resposta natural mais a resposta forçada. Beleza? Só que como eu estou preocupado com o capacitor, eu sei o quê? Que a resposta forçada no capacitor é 100 volts, e eu sei que a resposta natural no capacitor era aquela resposta que eu tinha já calculado. Também sei das minhas condições iniciais. Ó, o VC de 0 era 50 volts e o IL de 0 era 0 amperes. Maravilha? Ok? Tranquilo, tá? Então, o que eu vou aplicar, né? Bom, eu posso calcular a derivada que eu vou fazer aqui para vocês, mas vocês não precisariam fazer, né? Vamos lá para... na verdade, vamos aqui para baixo, porque eu já resumi isso daqui para vocês depois, tá? Ó, aqui para vocês eu já coloquei, ó. O B1 é igual ao V de 0. Como a gente está calculando o V, né? O B1 é igual ao V de 0, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que dá para calcular isso no braço, não tem problema nenhum. Ó, VC de 0 é 50. VC de 0 é 50. VC de T é 100 mais B1 para T maior que 0, tá? Nem escrevi isso, deveria ter escrito. Então, eu aplicando aqui T igual a 0, fica E elevado na 0. 6.000 vezes 0 dá cosseno de 0. E elevado na 0 de novo. 6.000 vezes 0 dá seno de 0. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Qualquer número elevado na 0 dá 1. Então, eu fico aqui com B1, 50 igual a 100 mais B1, que é a mesma coisa que dizer que B1 igual a 50 menos 100, B1 é menos 50. Tá, pessoal? Então, a gente podia ter calculado direto, né? Ok? Mas, não tem problema. Certo? Não tem problema. A gente calcula aí aplicando essa expressão, tá? Então, de novo, né, vocês poderiam ter ido lá embaixo, né, ter feito esse cálculo de uma forma mais simples. Eu acho que só errei no sinal aqui, tá? É possível. É que eu tenho errado aqui no sinal, vocês tomem cuidado, tá? Em razão da resposta forçada, mas tudo bem. Maravilha, tá? E aí, o que mais? Bom, eu já tenho o B1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o B2, né? Para calcular o B2, eu não posso usar mais a tensão no capacitor, então eu tenho que usar a corrente. Eu sei que a corrente no capacitor, dividido pela capacitância, é a derivada da tensão em relação ao tempo. Então, aqui eu chego a calcular aqui para vocês. Para calcular a derivada dessa tripa aqui toda, pessoal, para calcular essa derivada aqui, eu vou precisar dessas três expressões aqui, ó. A derivada de um produto de duas funções. Por que eu preciso disso? Porque eu tenho o produto da exponencial por um cosseno e o produto da exponencial por um seno. Beleza? Tá? Maravilha. Então, precisa disso. Preciso saber qual é a derivada do cosseno, tá? Que é menos seno de U vezes du, dt. Eu não botei aqui, tá? Mas esqueci mesmo. A derivada do seno. A derivada do seno é... Aqui faltou um parênteses. A derivada do seno é mais cosseno de U vezes du, dt. E a derivada da exponencial que está aqui. Aplico tudo naquela expressão e dá esse pequeno monstro, né? Então, aqui, ó, IC de 0 sobre C é a derivada desse monstro aqui em relação ao tempo. Como a tensão, a condição forçada é uma constante, a derivada de uma constante em relação ao tempo é 0. E aqui eu estou aplicando a regra do produto, tá? Além das derivadas em si, né? Então, aqui eu fiz primeiro a derivada da exponencial, que dá menos alfa. A derivada da exponencial dá isso daqui, vezes o cosseno. Depois eu fiz a derivada do cosseno, que deu isso daqui, vezes a exponencial. E aí, cuidando do sinal que dá aqui, né? E repeti a mesma coisa para o seno. Ó. Tá aqui a derivada da exponencial vezes o seno. E tá aqui a derivada do seno. Entenderam?
Aí eu tenho que fazer isso tudo com t igual a zero. Cara, aí vai reduzindo, né? Porque e elevado na zero vai dar 1. Cosseno de zero vai dar 1. Seno de zero vai dar 0. Então esse monstro aqui reduz ao quê? Menos alfa vezes B1 mais ômega d vezes B2. E aí eu tenho que igualar aquela nossa condição, pura e simplesmente, tá? Então aqui eu tenho IC de zero igual a zero. Consequentemente, eu não tenho corrente, né, inicial no indutor, né, pessoal? Consequentemente, zero, que é a corrente no capacitor, porque não tinha corrente inicial no indutor, dividido por qualquer valor de capacitor dá zero, e aí eu vou chegar à conclusão que o meu B2 é aproximadamente menos 66,67. E aí eu chego na minha expressão, então, da resposta final, essa coisa bonitona aqui. Beleza? Chatinho de calcular? Sim. Trabalhoso de calcular? Sim. Tá. Por isso, depois que a gente aprende... por isso que em circuitos, depois de tu entender a característica temporal da resposta, que aqui é muito mais importante o cara entender a forma de resposta que seja gerada, tá? No tempo. Por isso que depois de aprender essa forma de resposta temporal, a gente vai aprender na continuação de circuitos a análise por transformada de Laplace, tá? Que aí me permite analisar com o circuito qualquer sem passar esse trabalho, esse sufoco todo, tá? De uma forma mais simples. Mas, de novo, isso daí precisaria de uma terceira disciplina de circuitos que vocês não têm no curso, logo a gente não chega a ver isso daí, tá? Então, é uma parte de circuitos que vocês não chegam a ver. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver o livro, tá? Mas a gente no livro vai ir até potência C, se tivermos sorte, a gente entra um pouquinho em circuito polifásico. Se vocês pegarem o livro que foi recomendado para vocês, deve ter uns 5, 6 capítulos além disso, tá? Que é uma parte que a gente não chega a analisar, porque o curso é um curso mais curto, né? Um curso de 3 anos e meio. E aí, gurizada, aí o professor é bonzinho, tá? Ele fez um resumo para vocês, ó, circuito série, como é que é o alfa e ômega zero, super amortecido, ó, como é que a gente calcula tudo, beleza? Certo? Ok? Tá? Tem muito segredo, né? A única coisa aqui que eu vou dar uma checada, pessoal, que eu escrevi essas expressões aqui, eu vou checar, vocês não usem isso daqui ainda, eu vou ver se eu vejo isso daqui para amanhã, porque eu talvez tenha escrito essas expressões de V0 e de zero aqui só para resposta natural. Eu acho que eu não escrevi para a resposta completa, tá? Então eu vou alterar o V0 aqui, zero, só essa primeira aqui. Esse outro aqui, por incrível que pareça, está certo, tá? O de baixo está certo, das derivadas está certo. Essa da tensão aqui da corrente, eu não me lembro, assim, olhando aqui, talvez eu tenha desprezado a resposta forçada e eu tenha que reescrever a expressão, tá? Mas é um númerozinho a mais ali para somar só. Então aqui vocês têm todas as expressões, tá? Resumidas, eu vou fazer uma revisão, acredito até que esteja certo, mas eu quero ficar tranquilo para todos os tipos de circuitos, tá?